Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, para essa semana, seguindo o nosso protocolo, né? Nosso método, estarei trazendo aqui a correção da atividade número 5, como vocês podem estar lendo aí, beleza? Então, de antemão, sabendo da importância da correção das atividades online, vão pegando aí o caderno, a borracha e o lápis, beleza? E vamos para a correção. E para começar a atividade, né, vou entrar nessas questões fáceis, né, de fácil acesso à resposta, né. Primeira questão vem trazendo a seguinte pergunta: qual a definição do sentido da audição? E qual o órgão responsável por esse sentido? A gente viu na semana passada, estudamos os sentidos da audição e do tato. A gente viu que o sentido da audição é aquele que nos permite, né, captar estímulos sonoros, ou seja, os sons que podem ser emitidos pelo ambiente externo e interno. Importante enfatizar esses dois ambientes, porque tanto o meio em que estamos inseridos, o meio externo, ele pode criar sons sonoros que serão captados pela nossa audição. Porém, o meio interno, que seja o nosso próprio organismo, faz sons, né? A gente de vez em quando escuta, só não sabe muito o que é. Mas a gente tem noção que o nosso próprio organismo cria sons, né? De um osso estalando, né? Até sons mais complexos do nosso organismo, beleza? E para finalizar, o órgão responsável pela audição seria obviamente a orelha, né? Comumente chamado de ouvido, né? Ouvido. Beleza, galera? Então, questãozinha aí, nível é, é, para iniciar, né, a atividade. Então, sem demora, vamos para a segunda questão. E na segunda questão, temos a seguinte pergunta: quais são os principais componentes da audição? Mais precisamente, diga em qual componente se encontram as células sensoriais da audição. Para a gente responder essa pergunta, vou trazer a foto que vimos na nossa última videoaula, que é a anatomia, né, como é formado a nossa orelha, nosso ouvido, beleza? De antemão, a gente lembra que a nossa orelha é dividida em três partes, três âmbitos. O âmbito externo, né, orelha externa, orelha média, né, que é essa parte aqui, ele traz essas linhas divisórias, e a orelha mais interna, beleza? A gente, claro assim que, óbvio, nessa foto aqui tem muitos componentes, então você poderia basicamente resumir. Então a gente aqui, na orelha externa, a gente vê de cara dois componentes. O pavilhão auditivo, que seria como o conjunto de todos esses componentes aqui externos, que se dá o nome de pavilhão auditivo. E o meato acústico, que seria o nosso canal auditivo, beleza? Essa seria aí duas partes importantes da orelha externa. Quando tratando da orelha média, a gente lembra que o tímpano, né, a membrana timpânica, ela vai fazer a divisão entre a orelha externa e a orelha média, beleza? Importante lembrar disso. Então a orelha média, ela vai ter como componentes principais, digamos assim, o tímpano, né, ou a membrana timpânica, e os três ossos que vão, né, como a gente viu na última aula, três ossos que vão receber as vibrações da membrana timpânica e vão transmitir elas para a orelha interna. Então a gente tem esses três ossos que estão em sequência: o martelo, bigorna e o estribo. Então a orelha média basicamente é formada por esses quatro componentes, beleza? Na orelha interna tem uma vastidão de componentes, mas o muito importante é a nossa cóclea, porque é nela que estão contidas as células sensoriais da audição, respondendo, né, a segunda pergunta da nossa questão. Então, como é que vai ficar a nossa resposta? Sendo um pouquinho direto. Então, a gente vê aqui que a orelha humana é dividida em três partes: orelha externa, com o pavilhão auditivo e o canal auditivo; a orelha média, com o tímpano e os três ossos receptores das vibrações: martelo, bigorna e estribo; e por fim a orelha interna, onde encontramos a cóclea, responsável pela captação dos estímulos. E as células sensoriais se encontram na cóclea. Beleza, galera? Então, questão aí, você só precisaria ter um pouco de atenção, né, nos slides da aula anterior, na nossa aula da semana passada, beleza? E o mais,
Essa resposta ficou um pouco grande? Ficou, porque a pergunta era necessário responder desse jeito com a pergunta que foi feita, beleza? Se deu um resumido aí, tudo bem, mas é importante enfatizar essas três partes, né, que dividem a orelha, a nossa orelha, beleza? E botar os seus respectivos componentes principais, beleza? Então, mais resolvido, né? Chegando na questão 3, aqui é uma questão só para a gente enfatizar um fato. Então a pergunta era: qual o sentido responsável pelo senso de equilíbrio do nosso corpo? Foi ali uma curiosidade, né, digamos assim, que o nosso próprio livro vai trazer sobre o equilíbrio. Né? A gente pensa muitas vezes que, eu falei até na aula passada, que o equilíbrio, o senso de equilíbrio vem muito do sentido da visão, né? Por olhar ali as coisas inclinadas ou não, retas ou não, né? Mas a gente viu, entendeu que a audição é que vai fazer esse papel. Com as substâncias e os componentes que estão no ouvido, a gente vai sentir, né, o senso de equilíbrio do nosso corpo, beleza? Então, não perguntei como, né? Então a resposta era bem simples, era o sentido responsável pelo senso de equilíbrio é a audição. Pergunta simples, aquele tipo de pergunta para a gente enfatizar, para a gente concluir um fato, certo? Só para a gente ter na mente que o sentido responsável pelo equilíbrio do nosso corpo é a audição. Beleza, galera? E chegando na questão número 4, a gente tem a seguinte pergunta: sobre o sentido do tato. Qual as principais diferenças dele para os demais sentidos do corpo humano? Eu pedi para citar duas características, você poderia citar mais, mas eu deixei só duas características, beleza? E bom, galera, o sentido do tato, ele vem aí, né, quebrando alguns padrões, beleza? Primeiro, a gente viu que estudamos antes do tato, né? Estudamos os quatro sentidos: visão com o nosso olho, o, o olfato, né? Com o nosso nariz, a gustação com a língua, a audição com o nosso ouvido ou orelha, né? E chegamos enfim no tato, certo? E qual é a diferença entre esse quinto sentido em comparação aos demais? Que os demais que eu acabei de citar, tirando o tato, eles têm as suas células sensoriais mantidas em um único ponto, concentradas em grandes quantidades em um único ponto. Por exemplo, o sentido da gustação, né, o nosso paladar. Todas as células sensoriais da gustação estão todas contidas, né, nas papilas gustativas, né, fazendo revisão aí, que estão contidas, né, na superfície da nossa língua. Então é um local específico, beleza? É um ponto de, digamos assim, aglomeração das células sensoriais da gustação. E pode pegar o exemplo aí da audição, né, que vão estar, as células sensoriais da audição vão estar todas contidas na cóclea, né? Então, citando os outros, né, a gente vai ver que todos os outros, tirando o tato, vão ter suas células sensoriais contidas em um único ponto, ou numa área bem pequena. Ou aí o nosso tato vem com essa diferença, né? Por quê? Porque o órgão responsável pelo tato é a nossa pele. E a nossa pele cobre todo o nosso corpo. Ela é o maior órgão do nosso organismo, beleza? Então, obviamente, as células sensoriais do tato não vão estar em um único ponto. Eu sei que a gente tem aquele pensamento, né, que o tato está na mão, né, que a gente tem que tocar nas coisas. Não, galera, a gente sente, a gente tem células sensoriais por todo o nosso corpo. Onde tiver pele, vai ter célula sensorial lá, beleza? Então, a primeira característica diferencial do tato é esta. E a segunda é em relação às células sensoriais, porque devido ao tamanho do órgão, né, a disponibilidade de espaço, a gente vai ter diferentes tipos de células sensoriais. Cada uma vai receber um tipo específico de estímulo. Então, obviamente, a nossa pele recebe uma variedade de estímulos, seja dor, é, temperaturas, certo? Então a gente tem uma variedade de estímulos, então vai ter que ter uma variedade de células sensoriais, ou seja, receptores. Se tem estímulo, tem que ter um receptor.
E para cada tipo de estímulo tem um tipo de receptor, ou seja, um tipo de célula sensorial. Então, a segunda característica do tato é que, em vez de ter um único tipo de célula sensorial, vão existir várias, beleza? Então, trazendo, né, a nossa resposta, as principais diferenças do tato com os demais, perdão, né, as principais diferenças do tato aos demais sentidos do corpo humano se devem ao fato de que as células sensoriais do tato não se encontram aglomeradas em um único ponto do corpo, e pelo fato de que no tato existe uma variedade de células sensoriais, beleza? Eu sei que a explicação foi um pouco grande e a resposta saiu aí, né, no tamanho ideal. Mas é isso mesmo. A gente tem que ter um embasamento para a questão, para enfim dizer é isso, beleza? Então a gente vai criando esse embasamento para a gente conseguir chegar na resposta, beleza? Corrigido, galera? Então vamos para a próxima. E para finalizar a nossa atividade, a gente tem a seguinte pergunta: o tato tem como órgão responsável a pele do corpo, onde este órgão é composto por duas camadas principais. Quais são essas camadas? Então, outra questão aí que estava no nível assim de atenção, que eu fui é bem simples essa questão, certo? Com a foto que a gente viu na videoaula, a gente já tem a resposta bastante nítida, né? Ou seja, as duas camadas que formam a pele, né, esse órgão chamado pele, são a epiderme e a derme, beleza? O importante é dizer como elas estão conectadas. A gente usa a palavra justapostas, ou seja, uma em cima da outra, muito coladas, certo? É coladas no nível celular, beleza? Não dá para separar assim tão facilmente, beleza? Digamos assim que elas estejam coladas uma na outra, certo? Então ela está bem, assim, muito juntas uma da outra. Aí que se dá o nome, né, de justapostas, beleza? E vale lembrar, né, a epiderme, por ela ser a camada mais externa, ela vai ser responsável por estar captando os estímulos. Mas a sua principal função é a de proteção. Ela vai proteger a derme. Por quê? Porque é na derme que se encontram as células sensoriais do tato, né? Aquela grande variedade de células que foi comentado nas questões anteriores. Beleza? Então, nossa resposta para finalizar vai ficar assim. A pele é o órgão formado por camadas justapostas, ou seja, uma sobre a outra. Tais camadas são a epiderme e a derme, onde as células sensoriais vão se encontrar na derme, que é a camada mais interna. Beleza, galera? Então a gente vai finalizando mais uma videoaula de correção de atividade. E espero que todos tenham entendido. Quem tiver assim, espero que tenha corrigido, certo? Tenha entendido aí se tiver alguma diferença nas respostas, vai aí anotando, né? Se tiver alguma dúvida, pode ir lá no WhatsApp perguntar, beleza? Naquele horário de 1 às 5. Certo, galera? O mais, desejo a todos uma boa tarde, bons estudos, galera, e até a próxima. Valeu!